Oi, gente! Eu me chamo Emily, sou pastora e estou aqui para cumprir um mandado de Deus para minha vida. Estou aqui para falar com você sobre a Bíblia. Nós estamos vivendo no ano de 2020 e sabemos que estamos num momento de pandemia. Muitas das igrejas estão lacradas, estão fechadas ou com difícil acesso. Nem todas as pessoas podem ir até as igrejas e por isso eu estou aqui, para levar a palavra de Deus até a sua vida. Se você ainda não assistiu o capítulo 1 e o capítulo 2, volta, assiste, para que você possa acompanhar todo o estudo e que Deus lhe venha falar grandemente ao seu coração, para que a obra dele seja manifesta através de você e para que ele seja glorificado através da sua vida. No capítulo 2, nós estudamos um pouco sobre o que é o batismo, sobre religião, sobre não ouvir o que as pessoas dizem, sobre entender que a partir do batismo você é uma nova criatura. Falamos também sobre a atitude de treinar o seu pensamento para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E aqui no capítulo 3, o apóstolo Paulo nos ensina ainda mais, reforça o assunto de atitude. Sim, se eu tivesse que denominar uma palavra para o capítulo 3 e também para o capítulo 4, é atitude. Muitas das vezes as pessoas acham que eu vou para a igreja, eu quero mudar de vida, eu estou cansado de ser quem eu sou, eu vou me batizar e pronto. Eu vou receber do céu eu vou receber uma força divina e eu não vou mais fazer nada daquilo que eu fazia antes. Bom, não é bem por aí. Nós nos batizamos, ou seja, você toma a decisão de se batizar. E então você é batizado pelo Espírito Santo, que já não é uma decisão sua, mas você recebe como dom. Ele decide quando vir como Espírito Santo através da sua vida. E depois que você se batiza nas águas, então você se torna um bebê. Você já não tem pecado e já não tem erro sobre você. Mas aquele impulso carnal, natureza humana, ela continua viva, porque você continua humano. Mas diariamente, você sendo instruído pelo Espírito Santo, então você vai deixando ela de lado. Você vai negando essa natureza humana que há em mim e que há em você, para que seja alimentada. Simplesmente o Espírito de Deus dentro de você. Aqui no capítulo 3, ele diz assim, presta bastante atenção. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui o apóstolo Paulo fala sobre a volta do Senhor Jesus. Então, como eu disse, quando você se batiza, você morre para o seu passado e você nasce de novo. O que é morrer e viver? Nada mais é do que ressuscitar. Então, você morre para aquela pessoa que você era, morre para o mundo e você passa a ser criatura de Deus, como o Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou em glória. E nós, nesse corpo, temos que viver como se já estivéssemos vivendo em glória, ou seja, abandonando as obras da carne, porque lá no céu não haverá dor, mas também não haverá pecado, não haverá erros. E assim também temos que viver aqui. É lógico que nossa vida é o aprendizado diário, mas hoje a gente não pode voltar a cometer o erro que cometemos ontem, porque senão a gente não vai crescer, não vamos evoluir como pessoa. E cada erro é um aprendizado. Então, primeiro, morremos. Segundo, ressuscitamos. Terceiro, temos que aprender a agir conforme o nosso novo corpo. Se somos ressuscitados em Cristo, então temos que tomar atitudes de acordo com o que o Senhor Jesus, o Cristo, tomaria. Sendo assim, o apóstolo Paulo deixa claro aqui no versículo 5 que diz: fazei. Gente, atitude, você faz. Morrer a vossa natureza humana.
Aqui ele fala de uma pessoa que já está batizada nas águas. Fazei, a atitude é sua. Então, não, isso aqui não tem problema, só isso aqui é normal. Não, não é. Só isso aqui te leva para o inferno. Só isso daqui faz com que você perca a sua natureza celestial e que você perca a sua salvação. E quando o Senhor Jesus se manifestar, você vai para o inferno. Se você ficar deixando isso, achando que isso é normal. Preste atenção. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana, natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, se você se batizou e se você tem conhecimento do que é que você tem que fazer e você continua agindo da mesma maneira, você afasta o Espírito Santo de você, deixa de ouvir o que é que ele quer que você faça, deixa de ouvir as instruções de Deus para a sua vida e afasta da sua vida o propósito de Deus para você. O que Deus quer que você faça? Aqui no versículo 8 diz assim: agora, porém, despojai-vos. Observe a conjugação do verbo, despojai-vos. Ele diz que você tem que se despojar de tais atitudes, como a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros. E vos revestistes de um novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quem é que tem que se revestir? É o pastor que vai revestir você? É a sua mãe, o seu pai, a sua avó, o seu líder que vai te revestir dessa nova imagem de Cristo em você? Não. Aqui diz: revestistes do novo homem, para que a imagem de Deus seja vista através da sua vida e tomando as determinadas atitudes para que Deus seja visto através de você. Mas a decisão é sua. Se Deus ele te orienta a não pecar, se Deus ele te orienta a não se prostituir, então aquele desejo não tem que habitar dentro de você. E se ele tem habitado, e se você que está assistindo esse vídeo, você se sente muito tentado ainda pelo pecado, o erro não está no seu pastor que não cuida de você, o que supostamente o diabo tem soprado ao seu coração, que eu sei. O erro não está no seu familiar que te deixa nervoso, e porque ele te deixou nervoso, você tomou tal atitude. O erro está em você, meu amigo e minha amiga que está assistindo. O erro está em você não monitorar a tua mente. O erro está em você em não expulsar esse pensamento logo de imediato. Se de imediato você não expulsa esse pensamento da sua mente, ele entra e faz morada, e faz ninho, e começa a crescer e a crescer. Se você é tentado a se prostituir, você que está namorando, você é tentado e você alimenta esse pensamento dentro de você, você já sabe que não pode. Ninguém tem que vir e falar para você: olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo te repreende quando você se sente tentado a fazer. Então, a partir do momento que você se sente tentado a fazer, se você dá crédito a esse pensamento, se você dá abertura a esse sentimento, ele vai morar em você, vai fazer ninho na sua mente e os frutos virão, que é a morte. E não vai adiantar mais nada você chorar depois. O tempo é agora. A hora de você mudar o seu pensamento e a sua vida é agora. É agora. Então toma uma atitude em relação ao que você tem vivido, em relação ao que você tem pensado, ao que você tem sentido. Se você é um mentiroso, uma mentirosa, está escrito aqui na Bíblia: não mintais uns aos outros. E todas as vezes que você se sente tentado a mentir, você alimenta Satanás na sua vida. Ou seja, você afasta a sua vida dos princípios de Deus. E Deus ele não será visto através de você todas as vezes que a sua mentira for descoberta, porque ela vai ser descoberta
mais cedo ou mais tarde. E ele ainda continua dizendo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Bom, qual é a mensagem que o capítulo 3 nos traz? Atitude, ação. Atitude, ame, suporte, se revista, se fortaleça. Não é de um fator externo que você depende para ser uma mulher ou um homem de Deus. Não é de a sua esposa se comportar bem para que você possa amá-la. Falaremos ainda sobre isso, sobre os deveres da família no próximo vídeo. Não é de a atitude de alguém amar para que você possa amar a essa pessoa. Você vai fazer porque esse amor mora dentro de você, porque você sabe o que você tem que fazer para chegar aonde Deus quer que você esteja. Porque se você não cumpre o que Deus quer que você faça, então você se afasta do plano dele para a tua vida. E se afastando de Jesus, você morre. Porque se você arranca um galho de uma árvore e deixa do lado da árvore, aquele galho vai morrer, vai secar. Então, se você estiver conectado à árvore, você vai continuar florescendo e dando frutos. Começa de um brotinho e depois ela vai crescendo, dá uma flor e dá frutos. Nossa vida é da mesma maneira. Temos etapas, aquela etapa em que você está engatinhando na fé, você está ouvindo, você está aprendendo, você está sendo ensinado, depois você começa a andar, então você começa a ter consciência do que você pode fazer, do que você não pode, e começa a tomar a atitude de não fazer o que não pode e de fazer o que você tem que fazer. E depois você começa a dar flores, ou seja, o Espírito de Deus, o Cristo, passa a ser visto através de você, e depois frutos. Você começa a ensinar, a alimentar outras pessoas com aquilo que você recebeu de Deus para a tua vida. Eu te agradeço que tenha assistido a esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus ele falou fortemente ao teu coração, assim como falou comigo. Eu quero que você preste bastante atenção no próximo vídeo, que será postado na próxima semana, para que Deus ele continue nos ensinando, nos instruindo através da sua palavra.